Graça e paz, queridos. Seja bem-vindo ao canal Logos Aletheia. Daremos sequência à série Paradoxos da Bíblia Sagrada e hoje abordaremos o paradoxo viver pelo morrer. Mateus capítulo 16, versículo 25 diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Esse versículo dá um choque na realidade humana. Na verdade, qualquer paradoxo bíblico se prestará a este trabalho, o de causar uma aparente contradição, uma quebra de expectativa e o de propor uma assertiva e lógica. Quando o evangelista Mateus registra que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, tal pensamento fere diretamente a lógica humana. Alguns poderiam até dizer que quem em sã consciência acreditaria nisso? Mas vamos à interpretação do texto e veremos que, embora o excerto em apreço trata-se evidentemente de um paradoxo, não deixa de ser uma verdade insofismável. Cristo sempre tratou e trata o mal pela raiz. E nesse caso, em particular, estava lidando com o ego do homem. O versículo em questão sucede o versículo que diz que se quisermos seguir a Cristo, devemos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e o seguirmos. Eis aí o contexto da máxima. Cristo exige que todo aquele que quiser segui-lo deve primeiro negar-se a si mesmo. Deve, portanto, haver uma aniquilação do próprio eu. É por isso que o evangelista diz que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quando o homem coloca os interesses pessoais na frente da vontade de Deus, e aqui nós podemos abrir um parênteses, porque Deus não tem interesses, Deus tem uma vontade que é soberana. Esse homem perde deliberadamente sua vida. Não pode haver em nenhum sentido uma amenização do eu. Ele precisa ser completamente aniquilado para que a vontade de Deus soberanamente governe o homem. Eis-nos um paradoxo maravilhoso. Todos quantos perderem a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Como alguém pode perder a sua própria vida e ainda assim a achá-la? Adam Clarke, que foi um dos maiores teólogos metodistas entre os séculos 18 e 19, certa feita disse: qualquer coisa que o homem sacrifique a Deus jamais se poderá perder, porque o homem a achará novamente em Deus. O apóstolo Paulo entendeu bem esse paradoxo em seu ministério. Em uma determinada ocasião, escrevendo aos irmãos em Corinto, ele asseverou: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Já no século XVIII, houve um jovem chamado David Brainerd que também experimentou o bendito paradoxo de perder a vida para achá-la. Embora tenha sido criado em um lar religioso, o mesmo não sabia o que era conversão. Ficou órfão de pai aos 9 anos e de mãe aos 14. Declinou-se dos valores religiosos em sua juventude, mas depois, aos 20 anos, foi compelido a buscar o Senhor e sentiu o peso do seu pecado, a ira de Deus. Aos 25 anos, começou a pregar para os índios norte-americanos conhecidos como Pele Vermelhas. Os relatos são surpreendentes. Multidões indígenas começaram a ouvir os seus sermões e as conversões começaram a acontecer em massa. Por volta do ano de 1745, irrompeu um grande avivamento entre eles, de maneira que os índios, que ainda se opunham obstinadamente à pregação do evangelho, se renderam diante da palavra. Frequentemente, Brainerd ficou exposto ao frio e à fome. Não podia ter o conforto da vida normal, viajava a pé ou cavalgando por longas distâncias dia e noite. As viagens eram sempre perigosas.
Para atingir algumas tribos distantes, devia passar por montanhas íngremes e elevadas na escuridão da noite. Atravessava pântanos perigosos, rios de forte correnteza ou florestas infestadas de animais selvagens. Tinha de viajar de 15 a 25 quilômetros para comprar pão. Às vezes, antes de comê-lo, o pão estava azedo ou mofado. Dormia sobre um monte de palhas que estendia sobre tábuas erguidas um pouco acima do chão. Em muitos momentos estava só e ficava feliz quando podia conversar com seu intérprete. O desejo veemente da vida de Briner era o de arder como chama por Deus até o último momento, como ele mesmo disse. E aqui eu posso indicar para vocês a obra clássica de Orlando Boyer, Heróis da Fé. E aqui eu quero fazer a citação direta do livro da página 78 deste clássico cristão, que diz o seguinte: anelo ser uma chama de fogo, constantemente ardendo no serviço divino, até o último momento, o momento de falecer. A história também registra que Briner, quando tinha 27 anos, estava há 2 anos de falecer de uma tuberculose. A história registra que, mesmo sabendo que aos 27 anos a sua saúde estava debilitada, o seu corpo estava entrando em um estado de convalescência, ele disse uma frase que ficou marcada na história: eu desejo arder até o fim. Aos 29 anos, Dave Brainerd achou a sua vida eterna. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, a conservará para a vida eterna. João capítulo 12, versículo 25. Graça e paz.